Eu quero trazer uma palavra que vai te ajudar, uma palavra que vai te levantar, uma palavra que vai te abençoar. Você que está aí, você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Você pode abrir aí. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Amém? Mateus, capítulo 26. Eu quero compartilhar o que Deus colocou no meu coração, o que Deus falou ao meu coração. Mateus capítulo de número 26. Conseguiu encontrar? Conseguiu abrir? Olha, hoje é domingo. Domingo de adoração. Domingo de buscarmos a presença de Deus, ainda que não estamos em nossas igrejas, mas é um dia de adorar a Deus. É um dia de fortalecer o nosso espírito, fortalecer a nossa fé, edificar a nossa fé. O tempo que nós estamos vivendo, os dias que nós estamos passando, tem muitas pessoas vivendo com medo. Tem muitas pessoas atemorizadas. Mas o temor, ele é normal. O medo, ele é normal para todas as pessoas. Todas as pessoas enfrentam situações de medo, de pânico, de tristeza, de chateação. Só que a gente tem que aprender a vencer. A gente tem que aprender a passar por cima dessas coisas. Eu estava aqui meditando numa palavra, eu gostaria de compartilhar com você, quando o Senhor Jesus, ele estava próximo, ele estava perto, né, chegando os momentos finais, aonde ele iria ser preso, aonde ele iria ser levado ao madeiro. E ele sentindo medo, sentindo pânico, sentindo pavor, ele foi até um monte para poder orar, para poder falar com Deus, para poder buscar um alívio, para poder colocar aquele fardo diante do Senhor. Então ele chamou consigo, quando ele chegou lá no monte, ele chamou 3 discípulos. E chamou esses 3 discípulos para orar junto com ele. O Pedro, o Tiago e o João. Acompanha comigo aqui. Mateus 26, versículo 37, diz assim: E levando consigo Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Versículo 38. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então o Senhor Jesus, ele também estava sentindo medo. A gente tem que entender o seguinte: Jesus, ele não estava aqui como Deus, ele não estava aqui como Senhor, ele estava aqui como homem. A Bíblia Sagrada diz que ele era o Verbo, ele se fez carne e habitou entre os homens.
toda a sua prerrogativa, todo o seu poder, ele deixou nos céus. Então, nesse exato momento aqui, nós vemos o Senhor Jesus, né, como homem. Ele era Senhor, ou seja, mas ele também era homem. Jesus, ele tinha os seus momentos, né, que ele se sentia, no caso aqui está dizendo, ele estava entristecido, ele estava angustiado, mas teve momentos que Jesus ele chorou. Teve momentos que Jesus ficou bravo. Se você lê as Escrituras Sagradas, você vai ver. Então, nesse exato momento que ele sentiu esse medo, ele sentiu esse pânico, o que ele fez? Ele foi ao monte para buscar a presença de Deus. Chamou com ele Pedro, Tiago e João. E aqui diz as Escrituras Sagradas, versículo 39. Indo um pouco adiante, prostrou-se o seu rosto e orando dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 40. E voltando para os seus discípulos, os achou adormecido e disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Veja que o Senhor Jesus, ele se sentiu ali entristecido, angustiado, né? E o que ele fez? Ele foi até a presença de Deus para falar com Deus, para falar com o Pai. E disse para os discípulos, aqueles 3 que estavam com ele, disse, olha, ficai aqui e vigiai comigo, ou seja, ore por mim, ore comigo. E quando o Senhor Jesus voltou, os discípulos, diz a Bíblia Sagrada, que eles estavam meio sonolentos, sabe aquela coisa assim? O Senhor está vindo aí, acorda, 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 levanta, 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 levanta. Foi o que aconteceu. E naquele exato momento, Jesus deu uma bronca. Disse para eles, vocês não podem vigiar nem uma hora comigo. Qual é a lição que isso traz para nós? Tem muitas pessoas, tem muita gente que espiritualmente falando está dormindo. Ainda não despertaram para a fé, não despertaram para a verdadeira fé. Ainda não entenderam a importância de buscar comunhão com Deus, de ter comunhão com Deus. Não entendeu a importância de estar ligado na videira. Eu estou falando com pessoas que não se atentam para ouvir a palavra de Deus. E estou falando com pessoas também que andam com Jesus, mas ainda não acordaram, ainda não despertaram para a fé. Não despertaram, ainda não entenderam a importância de ter comunhão, de estar ligado na videira, de estar ligado ali com o Espírito Santo. Existem pessoas que ela vai à igreja, me perdoe falar isso, mas ela vai à igreja, ela acha que o pastor tem a obrigação de fazer tudo por ela. É aqui como os discípulos foram com Jesus, e o que eles fizeram? Eles foram dormir com quem diz assim, não, deixa lá com o mestre resolve. O mestre ele vai orar por nós. É tudo nas costas do mestre, né? É nas costas do mestre. E tem gente assim. Tem gente que ainda não entendeu a importância de aprender a se colocar diante de Deus, aprender a orar, aprender a buscar a presença do Espírito Santo. Aprender a buscar comunhão com Deus, viver em comunhão com Deus, andar em espírito, como diz as Escrituras Sagradas. É tudo nas costas do mestre. Quem tem que orar é o mestre. Pedido de oração é para o mestre, né? O mestre ora pela minha casa, o mestre ora pela minha família. Meus amados, nós estamos em tempo de despertar, de acordar.
Esses dias eu dava uma mensagem que eu falava, nós estamos no princípio de dores. Ou seja, ninguém sabe quando realmente vai começar as dores. Mas quando as dores começar, me perdoe falar isso, mas tem muita gente que vai jogar a toalha. Porque ainda não aprendeu a andar com Deus, não aprendeu a ter comunhão com Deus. E é isso que a gente tem que entender, é isso que a gente tem que colocar no coração. Tem gente que, porque eu estou na igreja, porque eu vou na igreja. Tudo bem, você vai na igreja, você está na igreja, você ouve a palavra, mas há uma necessidade de aprender a ter essa comunhão com Deus. Não é porque você vai à igreja que você está bem espiritualmente, preparado para enfrentar qualquer situação, qualquer momento difícil. Veja, o próprio Senhor Jesus, ele era Senhor e ele não estava preparado para poder passar por aquilo que estava esperando. É isso que a gente tem que compreender. Se nós olharmos nas Escrituras Sagradas, nós vamos ver que Jesus, ele dependia do Pai. Mesmo ele sendo o Senhor, ele dependia do Pai. Ele terminava de curar a multidão, de curar as pessoas. O que ele fazia? Subia no monte para orar. Meu amado, é hora de despertar, é hora de acordar. Os tempos que nós estamos vivendo são tempos trabalhosos. E a gente tem que aprender a ter comunhão com Deus, aprender a viver da fé, a viver a fé verdadeira, a ter experiências com Deus. É necessário ter experiências com Deus. Você tem que ter coisas boas para falar, boas novas para dizer, testemunho para contar. Tem muita gente que ainda não despertou. Os discípulos aqui estavam dormindo. Tem muita gente que está dormindo. Me perdoe falar isso. Tem muita gente que está espiritualmente falando, não é fisicamente não. Espiritualmente falando, ainda não despertou, ainda não acordou. Os discípulos estavam sonolentos. Mas aí, vamos ver aqui o que mais aconteceu aqui. Vou voltar no versículo 40. Olha o que diz. E voltando para os discípulos, os achou adormecido e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Olha o que o Senhor perguntou para Pedro. Versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha o que o Senhor Jesus diz. Ele diz, olha, vigiai e orai, para que não venha cair em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos que andar atentos, vigilante em todo momento. Quando tem alguma coisa impedindo você de buscar a presença de Deus, que segura você, não deixa você se aproximar do Senhor, não deixa você ter comunhão com a palavra, não deixa você ter comunhão, vigia. Alguma coisa está errado. Alguma coisa não está certo. A tentação, ela vem para todo mundo. Você vê que o próprio Senhor Jesus, ele estava sendo tentado. A tentação, ela vem para mim, ela vem para todo mundo é tentado, ninguém é de ferro. Só que existe uma diferença. Tem muitas pessoas que cedem à tentação, se entregam uma tentação, se entregam a um problema, jogam a toalha diante de um problema. Por quê? O Senhor Jesus falou uma coisa que me chama a atenção. Ele diz, olha, o meu espírito está pronto, o meu espírito está preparado, mas a carne, ela é fraca. Quando ele se refere à carne,
ele está falando sobre a natureza do ser humano. Quando ele fala de carne, ele está falando sobre sentimentos. Sentimentos que o ser humano ele tem, emoções, o pensamento. A carne se refere a isso, é a natureza do ser humano. Quando ele se retrata em espírito, ele está falando sobre a natureza de Deus, a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer, quando ele escreveu a carta aos Gálatas, ele chega a dizer o seguinte, que a carne, ela se opõe contra o espírito. As duas, é como se colocasse dois ímãs assim, ó. Elas não se batem. Por quê? Porque a carne quer fazer, a carne, ela é a natureza do homem. E o homem em si, ele não quer se aproximar de Deus. O homem em si, ele não deseja a Deus. Ele deseja muita coisa, mas não a Deus. Porque a carne, ela tem os seus desejos, ela tem as suas emoções, ela tem as suas vontades, ela tem os seus pensamentos. E o espírito é o contrário. É o espírito que nos faz aproximar de Deus. É o espírito que nos convence dos nossos erros, das nossas falhas. É o espírito que trabalha em favor, é a vontade de Deus na nossa vida. E o Senhor Jesus, ele, nesse exato momento, ele está dizendo, olha, a carne é fraca. Porque ele quer dizer o seguinte, fala, olha, a carne está tentando me enganar. A carne, ela está tentando fazer eu desistir. E o que é a carne? A natureza do ser humano. O que Jesus estava sentindo? Vamos voltar aqui. Versículo de número 37 diz, levando consigo Pedro e dois filhos de Zebedeu, começou ao quê? Diga para mim. Entristecer-se e o quê? E angustiar-se. O que é isso? São emoções. Emoções que ele, Jesus, estava sentindo. Que ele, como homem, ele estava sentindo. E é isso que eu quero que você compreenda. Quando o nosso espírito ele está enfraquecido, quando o espírito ele é fraco, nós nos sujeitamos à carne. Quando o nosso espírito está enfraquecido, nós nos sujeitamos às nossas próprias vontades. E isso é perigoso, porque tentação vem de todo jeito. Tentação vem de todas as formas. Eu quero mostrar para você aqui, segura aqui em Mateus 26, 1 Reis, capítulo 19. Primeiro Reis, capítulo 19. Já encontrou aí? Olha, o profeta Elias estava vivendo uma situação porque ele estava sendo perseguido pela Jezabel. Naquele desafio, eu não estou aqui para falar da história, mas só para você entender um pouquinho. Elias desafiou os profetas de Baal. Invocou o fogo do céu, o fogo desceu. O que ele fez? Matou todos os profetas de Baal. Quando Jezabel ficou sabendo disso, também mandou perseguir Elias, porque também Elias iria ser morto. Às vezes existem situações que a gente não suporta. Existem situações que também nós não estamos aguentando. Estamos naquele, sabe, aquele ponto de jogar a toalha, de desistir, de jogar tudo para o alto, chutar o pau da barraca. Às vezes existem situações que nós passamos assim.
E o que aconteceu com Elias? No versículo de número 4, diz assim: E ele se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um pé de zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Olha aí. Elias estava tão cansado, em outras palavras, ele estava com o espírito tão enfraquecido, que ele se assentou debaixo de um pé de zimbro e ele pediu a morte. Quantas pessoas, talvez você conheça, que já, sabe, pensou em tirar sua própria vida, ou já cometeu um suicídio? Quantas pessoas a gente vê se entregando? Algumas pessoas se entregam a um vício, outros se entregam aos problemas. Existem pessoas que se entregam a uma depressão. E olha que eu estou falando com você, o que eu estou falando com você é o que eu já vivi. Já tive momentos de depressão, já tive momento de vícios, já passei por isso. Já passei por isso. Então, o que eu estou falando aqui não tem, sabe? Às vezes a pessoa fala assim, mas não tem cura a depressão. Tem. Tem. Não tem cura a vício? Tem. O que acontece é que as pessoas, elas não têm força para poder vencer. Aí vem a tentação, ou seja, né, aquela tentação de trair a esposa, de trair o marido. A pessoa está com o espírito fraco, né? A carne ela está desejando, ela está mais forte, ela está com mais vontade. Você pode ter absoluta certeza. A pessoa ela vai se entregar como Elias se entregou. A Bíblia Sagrada diz que Elias ele se assentou debaixo de um pé de zimbro e pediu a morte. Ele estava desistindo. E quantas pessoas que estão me ouvindo nesse exato momento estão com esses pensamentos? Pensamento de homicídio, de suicídio, pensamento de trair a esposa, de trair o marido, pensamento de ir embora de casa, abandonar a casa, abandonar a família, pensamento, sabe, de jogar a toalha, de desistir. Mas por que Elias fez isso? Espírito fraco. Ele estava com o espírito fraco e começou a atender o que os seus desejos, os seus pensamentos, a sua própria carne estava dizendo para ele, estava falando. Talvez a carne estava dizendo, olha Elias, para você não tem mais jeito. Na hora que Jezabel te pegar, você já era. Então ele pensou o seguinte, bom, melhor o Senhor tirar minha vida do que a Jezabel tirar minha vida. Senhor, tira minha vida, acaba comigo agora. Acaba com isso, acaba com esse sofrimento, acaba com essa perseguição, acaba com essa luta. E tem muita gente passando por isso. Mas eu falo para você, isso é espírito fraco. É espírito enfraquecido. Olha o que diz aqui no versículo de número 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um pé de zimbro, e eis que, então, um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Versículo 6. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. Veja que muitas pessoas, ou seja, né, o Elias se assentou debaixo de um pé de zimbro, o Elias estava ali cansado, desanimado, pensando em jogar a toalha, pensando em jogar tudo para o alto, pediu a morte ao Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que quando ele estava deitado veio o anjo. E o anjo disse para ele, Elias, acorda. Elias,
desperta, Elias come e bebe. Quando Elias olhou, ele viu que o anjo tinha levado para ele o pão e tinha levado a água. E ele comeu ali um pouquinho, né? Saciou um pouquinho da sua fome e voltou a dormir de novo. E de repente o anjo veio novamente e diz, versículo 7, e o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Ou seja, o Elias comeu um pouquinho e voltou a dormir. E o anjo tornou novamente dizer, Elias, levanta-te, come, porque olha, a sua caminhada, o seu caminho é comprido. O seu caminho é longo. Ou seja, às vezes a pessoa, né, ela quer vencer, ela quer vencer uma depressão, vencer um vício, vencer alguma coisa. Ah, eu vou buscar a palavra de Deus. Eu vou até a igreja receber uma oração. Eu vou até a igreja buscar a Deus, porque eu creio que Ele pode me libertar. Só que muitas vezes a pessoa ela vai uma vez, recebe uma palavra, recebe uma oração e ela volta a dormir novamente. Ela vai outra vez, recebe uma palavra, recebe uma oração e volta a dormir novamente. Se você quer vencer, é necessário perseverar. É necessário lutar. É necessário se levantar. O segredo da vitória é esse, é perseverança. Tem que perseverar. Tem que se colocar diante de Deus. Tem que buscar a palavra. Tem que fortalecer o espírito. Porque só assim uma pessoa que quer vencer consegue vencer. Você acha que eu venci o vício da bebida, eu era viciado em conhaque. Sabe o que é conhaque? Todo dia tem que ter 1 litro de conhaque para beber. Você acha que me fez vencer isso o quê? Como é que eu venci isso? Foi me fortalecendo, buscando a presença de Deus, foi perseverando, foi lutando. Não é simplesmente, eu vou receber uma oração hoje e amanhã vai estar tudo bem, não. Se hoje as coisas, ou seja, se hoje eu estou vivendo a bênção de Deus, é porque eu lutei. Porque eu também já estive no fundo do poço. Mas o Evangelho me fez me levantar. O que eu quero que você entenda, presta atenção no que eu tenho para falar para você. Olha bem para mim aqui. O mesmo anjo que levou pão para Elias, que levou água para Elias, é o mesmo Espírito que hoje está dizendo para você, é hora de se levantar. É o mesmo Espírito, é o mesmo Senhor. O mesmo anjo que deu pão para Elias, ele está te dando hoje essa palavra. O mesmo anjo que deu água para Elias, ele está simplesmente dizendo para você, olha, você tem sede, está com sede? Vem a mim e beba. Porque Jesus é isso. A palavra de Deus nos ensina que Jesus, ele é o pão da vida. Ele é o pão que dá vida. Então, se eu começar a me alimentar desse pão, você pode ter absoluta certeza que eu vou começar a ter força o suficiente para poder vencer as minhas lutas, as minhas tentações, para vencer os meus fracassos. Mas a palavra de Deus também diz que o Senhor Jesus, ele é fonte de água viva. Ou seja, hoje, a palavra que nós ouvimos hoje é o pão da vida. Agora é necessário buscar a água, buscar o Espírito Santo, buscar a presença de Deus. Quando você receber o Espírito Santo, você vai ver como muita coisa vai mudar. Como muita coisa
vai mudar. Então é necessário. Jesus ele diz, eu sou o pão da vida. O que o anjo trouxe aqui para Elias? O pão. O pão é a palavra. Jesus é o verbo. O verbo que estava com Deus, que se fez carne e habitou entre os homens. Ele deixou para nós o alimento, ele deixou para nós a sua palavra. Mas ele também deixou para nós o Espírito Santo. O Espírito Santo é a ferramenta que nós precisamos para viver nesse dia a dia de luta, de batalha, de perseguições. É ele que nós precisamos. E o Espírito de Deus está te dando a mensagem agora. O Espírito de Deus está te dando a palavra agora. Vamos ver lá o que o Senhor Jesus ele fez. Volta lá para Mateus. Mateus 26. Versículo de número 41. Diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o quê? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando o Senhor Jesus ele voltou da oração, ele estava todo aflito, ele estava todo angustiado. Mas o que ele fez? Ele foi buscar a presença do Espírito Santo. Porque ele era a própria palavra. Então ele foi buscar a presença do Espírito Santo. O que nós precisamos? Do pão e da água. Precisamos da palavra e do Espírito. Ele foi buscar a presença do Espírito Santo. Quando ele voltou, que ele viu os discípulos lá, sonolento, ele diz o seguinte, olha, o meu espírito está pronto, porém a carne, ela é fraca. Ele está dizendo, o meu espírito está fortalecido, porém a carne, ela quer me enganar. Ela quer me fazer desistir. A oração que ele faz, ele está lutando contra o desejo de desistência dele. Olha o que ele diz aqui no versículo 39. Diz assim, ó. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo, olha o que ele diz. Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Olha aí. Ô Pai, se o Senhor quer, se for da tua vontade, não permita que isso aconteça na minha vida. Passa de mim. Não precisa de um salvador. Não precisa... Isso é a carne falando. Mas ao mesmo tempo ele diz, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, quando ele diz, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade, ele está dizendo, olha, o meu espírito está fortalecido, eu estou aqui para cumprir a vontade do Pai, eu estou aqui para cumprir a vontade de Deus. E é isso que é necessário nós fazermos. Há uma batalha, há uma briga entre carne e espírito. Muitas vezes a carne vence e o espírito perde. Mas é necessário nós alimentarmos o espírito, fortalecer o espírito. Não adianta você ficar falando que eu tenho Deus no meu coração, não adianta falar, não, eu oro na minha casa. Não, você tem que se alimentar da palavra de Deus. E eu tenho a palavra para lhe dar. Eu tenho a palavra para te ensinar. Então você tem que se levantar e colocar um propósito no seu coração. Quando passar esse momento difícil, eu vou para a casa do Pai, eu vou me alimentar, eu vou fortalecer meu espírito, porque eu vou vencer em nome do Senhor Jesus. É esse o pensamento que você tem que ter. Quando ele, versículo 42 diz, indo segunda vez, orou dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber,
faça a tua vontade. Ou seja, Jesus buscou a Deus, Jesus se fortaleceu a Deus, e foi por isso que ele levou a sua missão até o final. Ele estava com o espírito pronto, com o espírito preparado, com o espírito fortalecido. E eu falo uma coisa para você. Quando nós estamos com o nosso espírito fortalecido, não tem adversidade, não tem luta que nós não conseguimos vencer. Eu estava até lembrando aqui do Josué e o Caleb, quando os espias voltaram de espiar a terra prometida, falar, olha, a terra é boa, a terra mana leite e mana mel, só que tem um problema, lá é cheio de gigante e nós não vamos conseguir entrar nessa terra. E o Josué e o Caleb se levantou e disse, olha, se nós nos alegrarmos, se nós entrarmos nessa terra animosamente, o Senhor nos entregará em nossas mãos essa terra. Se nós entrarmos com ânimo, com força, com fé, o Senhor vai dar essa terra em nossas mãos. Sabe o que aconteceu? Deus deu uma promessa para Josué e Caleb. Qual foi a promessa? Josué e Caleb e a sua geração iriam entrar na terra prometida, porque neles houve outro espírito, um espírito de fé, um espírito de força, um espírito de valentia, enquanto todo o povo estava com medo do inimigo. Você pode vencer. Assim como o Senhor Jesus, ele também venceu. Jesus, ele se colocou diante de Deus, se colocou diante do Pai, fortaleceu o espírito. Aí eu te pergunto uma coisa, ele desistiu? Ele jogou a toalha? O que ele fez por mim? O que ele fez por você? Ele não pagou um alto preço na cruz do Calvário? Então isso significa que ele venceu. O espírito fortalecido vence. Quando o espírito está fortalecido, você enfrenta qualquer desafio, você enfrenta qualquer situação difícil e você pode ter absoluta certeza, Deus ele dá a vitória. Porque ele deu a vitória a Jesus. Jesus foi glorificado, Jesus foi exaltado. E assim como ele se assentou no trono do Pai, ele diz, vocês também se assentarão para reinar comigo. Assim como eu tive a vitória, vocês também têm a vitória. Coloca isso no teu coração. É hora de se levantar, é hora de fortalecer o espírito, é hora de fortalecer a fé e vencer o que você está passando. Eu não sei se é uma enfermidade, não sei se é uma doença, não sei se é um problema conjugal, se é um problema financeiro, se é uma depressão, não sei se é um pensamento negativo, contrário, você tem o desejo de morte, de suicídio, de homicídio, eu não sei. Não sei se você tem um vício da bebida, um vício de droga, eu não sei. O que eu sei que se você fortalecer o teu espírito com o pão e com a água que vem do céu, você pode ter absoluta certeza que assim como eu venci, assim como muitas pessoas venceram, assim como o próprio Senhor Jesus venceu, você também vai vencer. Deus tem a vitória para você, meu irmão. Deus tem a vitória para você, minha irmã. É hora de despertar, é hora de, sabe, de acordar, é hora de entender, não, eu preciso ter comunhão com Deus. E Ele vai te exaltar e Ele vai te abençoar. Se coloque de pé agora que eu quero fazer uma oração por você. Em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Concentra a sua fé em Deus. Senhor, eu sei que eu estou falando com pessoas, ó Deus, que talvez estejam enfraquecido na fé. Pessoas, meu Deus, pensando em parar, pessoas, meu Deus, pensando em desistir, em jogar a toalha. Meu Deus, tem gente que o pensamento veio, Pai, de abandonar a família. Que o pensamento, meu Deus, veio de ir embora de casa, de fugir. Tem gente, meu Pai,
que tem o pensamento de tirar a própria vida. Essa pessoa, meu Deus, ela está vivendo um momento de depressão. E ela não consegue vencer isso. Mas nós aprendemos hoje, meu Deus, que quando o nosso espírito está fortalecido, nós vencemos, ó Pai, qualquer coisa. Seja uma depressão, seja uma doença, seja um problema conjugal, um problema financeiro, um problema familiar. Porque quando o espírito está fortalecido, nós temos força. Quando o espírito está fortalecido, nós temos fé. E como está escrito na tua palavra, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meu Deus, eu me coloco em favor de cada pessoa agora. Tem gente, meu Deus, que está acordando, que está despertando, dizendo, eu vou buscar a Deus. Eu vou buscar o Senhor. Assim que passar essa quarentena, eu vou para a igreja, eu vou para a igreja evangélica, comunidade Betel, eu quero ouvir essa palavra, eu preciso ouvir essa palavra, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Ah, Senhor, tem gente se levantando agora, tem gente se levantando nesse exato momento, e levantando, meu Deus, no propósito de vencer, meu Pai, a sua tentação, de vencer, meu Deus, os seus desejos, as suas vontades, Senhor. Então vem agora, vem Espírito de Deus. Ah, Senhor, eu me coloco diante de Ti em favor de todas as pessoas. Aquelas, meu Deus, que colocaram o seu nome no Facebook para oração. Aquelas, meu Deus, que colocaram o seu nome no YouTube para oração. Meu Deus, essa pessoa que está em casa, está me assistindo. Meu Deus, essa pessoa que está orando por um familiar, porque ela sabe que o familiar, meu Deus, às vezes está preso numa depressão. Senhor, são centenas de pessoas que estão em oração neste momento. Centenas de pessoas que estão como o Senhor Jesus, que estão com medo, que estão entristecidos, ó Pai, angustiados, mas estão ali, meu Deus, prostrado diante do Senhor, pedindo, Pai, me fortaleça, pedindo, Pai, me socorra, pedindo, Pai, em nome do Senhor Jesus, eis-me aqui diante da Tua presença. Eu vim, meu Pai, para beber dessa água, e sai diante do Teu trono, que sai, meu Deus, dessa fonte da água da vida. Vem, Espírito de Deus. Pai, eu não sei o que essa pessoa está vivendo, o que ela está passando, o que ela está sofrendo, mas como ministro do Teu Evangelho, meu Deus, como ministro da Tua Palavra, eu levanto a minha voz nessa hora. E eu digo agora, sai daí fraqueza, sai daí mau pensamento, sai daí desejo maligno do inferno que tem dominado essa pessoa. Em nome do Senhor Jesus, eu estou ordenando, sai daí doença, sai daí problema conjugal, problema familiar, sai daí problema financeiro. Eu estou lhe dando uma ordem em nome do Senhor Jesus, sai desta casa, sai desta família. Espírito da contenda, vai embora agora. Espírito maligno de enfermidade, sai daí agora. Demônio que foi mandado através de um trabalho de feitiçaria para acabar com a vida desta pessoa, eu digo, sai, vai embora. É uma ordem, Satanás. Eu quebro a tua influência, eu quebro o teu poder, eu quebro o teu domínio, eu quebro a tua força, eu exijo agora doença, sai daí tumor, câncer, diabetes, leucemia, pressão alta, pressão baixa, dor de cabeça, doença nos rins, nos pâncreas, no fígado, no coração, sai daí agora, vai embora em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou ordenando, sai daí, essa pessoa que não está conseguindo respirar direito, ela está sentindo fadiga, ela está sentindo cansaço, eu digo, sai daí agora em nome do Senhor Jesus, todo mal, toda praga, toda maldição, espírito do diabo que tem amarrado os caminhos dessa pessoa, que tem prendido o caminho dessa pessoa, sai, vai embora, solta a vida deste homem, solta a vida desta mulher, espírito maligno
que tem usado o pensamento desse homem dizendo: eu vou arrumar outra, eu vou abandonar a minha casa, eu vou deixar a minha casa. Sai daí agora, sai daí agora, em nome do Senhor Jesus. Demônio do vício, do crack, da maconha, da cocaína, da bebida, sai daí agora. Eu te repreendo, espírito maligno, eu te repreendo, demônio do vício, eu te repreendo, demônio da enfermidade, eu te repreendo, demônio da miséria, eu te repreendo agora toda a força do inferno e eu ordeno: sai, vai embora. Eu exijo em o nome de Jesus. Levante as tuas mãos. Ofereça a tua vida a Deus. É hora de buscar a presença. É hora de buscar um fortalecimento. É hora de dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu entendi, Pai, que sem o Senhor nada posso fazer. Que sem o Senhor nada eu consigo fazer. Aleluia. Levante as mãos para o alto. A presença do Espírito Santo está tomando a sua casa. A presença do Espírito Santo está tomando a sua família nesse exato momento, em nome do Senhor Jesus. Abra o coração. Diga para Ele: essa casa é sua, Senhor. Essa casa é sua. Eu consagro a minha vida. Fala para Ele: eu consagro a minha vida, eu consagro a minha família, eu consagro a minha casa, em nome do Senhor Jesus. Olha, coloque essa palavra no seu coração, que essa palavra ela seja o seu alimento, que você possa entender que o espírito fraco, ele é sujeito a muitas coisas, mas o espírito que é fortalecido, que está fortalecido, é o espírito sujeito a vitória. E Deus quer a vitória para a sua vida. Então é hora de acordar, então é hora de se levantar em nome do Senhor Jesus. Eu peço a todos vocês que na hora da oração recebeu uma bênção, recebeu um milagre. Talvez você diga: olha, eu estava aqui sentindo uma dor e essa dor saiu, agora essa dor foi embora. Você pode ter a liberdade, entra aí no Facebook, comenta aí: olha, recebi a oração, a minha dor saiu. Entra aí no YouTube agora, comenta aí: olha, recebi a minha oração, recebi a oração e a dor ela saiu. Que não, se não for um milagre agora, for depois, que você entende que você recebeu após a oração, faz o seu comentário, deixa aí seu comentário. Eu peço para você entrar no Facebook, comentar no Facebook, no YouTube, vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique com essa palavra. Deus é contigo e Ele quer te abençoar, tá bom? Lembrando que eu creio que daqui a uns dias nós vamos estar novamente em nossa igreja ali, na Avenida Eduardo Pereira Ramos, 404, na Igreja Evangélica Comunidade Betel. E você que está acompanhando nesse exato momento, você é meu convidado especial. A gente ainda não está podendo fazer as reuniões, estamos aí nessa quarentena, mas daqui uns dias nós vamos estar voltando e eu quero que você esteja conosco ali, participando em nome do Senhor Jesus. Se você que ainda não se inscreveu no YouTube, aperte o sininho aí, aperte aí se inscrever, para que você possa receber notificação. Quando nós formos entrar ao vivo, o YouTube vai te avisar, o Facebook vai te avisar. Você que não entrou na nossa página do Facebook, entra lá na nossa página, faz lá o seu comentário, curte a nossa página, compartilhe a nossa página. Eu creio que vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu creio que Deus falou ao teu coração, que o Espírito Santo está te fortalecendo, está te levantando nesta hora. Nós ficamos por aqui e eu quero agradecer a sua audiência. Fique com Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem.